vocês acompanharam o GP de Fórmula 1 e o GP de Mônaco, né? E o que eu, Infelizmente. e o que eu queria perguntar para vocês é como vocês veem a Fórmula 1, né? É quase a mesma pergunta da semana anterior. Como vocês veem a Fórmula 1 diante de três últimas corridas da RBR que não foram um domínio, né? A gente teve uma vitória da Ferrari recentemente, a outra uma vitória do Verstappen por menos de um segundo, e antes disso uma vitória da McLaren. Então, eu gostaria do Becker primeiro, que o Becker é McLarista, é papai agora. Saber a opinião dele, o que você acha que vai acontecer para o GP do Canadá. Cara, não é que eu sou o papaya, só que, Paia? só que a McLaren, né, demonstrou primeiro, demonstrou um avanço mais rápido do que a Ferrari. Se fosse o contrário, provavelmente já tá mais empolgado com a Ferrari. Mentira, porque desde o começo você falou que ia torcer para a McLaren. Quando a gente falou lá antes de começar o campeonato, as nossas expectativas, você falou da McLaren já. É Então, verdade. não vem com Mas essa. daí Então. também por causa do jeito que ela terminou ano passado. Então, mas você Melhor que a falou, Ferrari. a tua desculpa foi Uhum. que foi agora por essa melhoria, mas já vem desde o ano passado. Então não é essa É a melhoria. melhoria, então, do ano passado. Mas, então, eu acho que eu tô empolgado com a McLaren, sim. Acho que dependendo. Acho que a Ferrari, pelo, né? Conforme a gente está vendo em duas corridas, elas estão bem parelhas. Três. A McLaren, a Ferrari. Três Isso, corridas. três corridas. Elas pareciam, principalmente nas outras duas, eu não lembro muito de Miami, elas pareciam estar bem parelhas. A Ferrari ganhava mais em aceleração, que foi em Mônaco, mas também o Mônaco é muito É puxado mundo. para reaceleração, né? Porque tipo, é uma pista muito travada. Tanto tem que estar Não, toda hora reacelerando. sim, sim, isso sim. A pista Então, ruim. acredito que por isso que ela se sobressaiu um pouco. Apesar de que, se fosse em outra pista, né, não é foda ficar falando em si, mas numa pista de fácil ultrapassagem, acredito que o resultado da corrida poderia ser bem random, assim. Qualquer uma podia ganhar, se o Piastri continuasse naquele mesmo embalo. Não ganhou e não passou porque é Mônaco, né? Tá ligado? Então, talvez até se não tivesse a bandeira vermelha, tivesse um pit stop obrigatório, aí a gente ia ver ali uma estratégia. Então, eu não acredito que a Ferrari ganhou porque ela realmente estava superior muito à McLaren. No final ali, né, claramente o Piastri largou. Não, não tem como tu, mano, tipo, falar, né, isso foi muito inferior, sendo que 80% da corrida ele estava acompanhando ali, menos de entre um a, sei lá, no máximo três. Então acho que a gente no final ele largou, que não fazia mais sentido. Mas sobre o panorama geral, cara, eu tô um pouco empolgado. A gente tem Canadá e Espanha. puta, é uma pista, Canadá e Espanha. Canadá é uma pista de boinha, até não é uma coisa muito chata ou difícil de ultrapassar. Não vejo nenhuma das duas tendo um pouco de vantagem. Não tem tanta reaceleração forte assim no Não, Canadá que nem nenhuma tem no das Mônaco. duas, mas você tem que colocar a Red Bull também, né, pô? Isso, tem que colocar a Red Bull. Só que daí agora, no estágio que tá toda a brincadeira, a gente tem que colocar o Verstappen, né? Porque o Ah, Pérez. sim, mas é que o Pérez pode conseguir um terceiro, quarto lugar pelo carro. O problema é que ele tá fazendo cagada. Eu já acho que no estágio dele ele consegue um quinto lugar. Tá ligado? Supondo ele Verstappen em primeiro, bota as outras duas e, né? Sexto lugar que daí sobraria pra ele, na real. Mas te falar, Mas daí, tá? mas daí com a combinação perfeita. Que normalmente ficam de fora, ele deixa o Sainz de fora, ou às vezes o Lando, que, né? Ou o Piastri, enfim. Uhum. O Mas Rafa ia tô falar, mas vou empolgado. te falar. Que vai te falar? Que teve alguns anos aí que Espanha, Canadá também foram pistas que foram monótonas, né, no campeonato. Então, assim, eu acho que Assim, mas é que, pô, a chance delas serem monótonas de novo, assim, do segundo para trás também. mas é que a gente tinha campeonatos monótonos, né? Tipo, Sim. tirando começo de 2022, eu acho que principalmente o final de 21, acho que todos os outros foram monótonos, Monótono. né? Porque 23 já foi o campeonato todo,
22 foi a segunda parte. 21 eu não lembro muito como que começou. Eu lembro que no Bahrein teve a disputa entre Verstappen e Hamilton, mas essa parte do meio é meio esquecida pra mim. Então, e daí os outros, pô, o domínio da Mercedes não tinha como. Becker, você Tá, quer falar? não, não, eu queria continuar aqui. Aham. Por que que o calendário pra ver? Tá, tipo, pô, dá pra botar ali que Miami foi um caso à parte, porque teve safety car e tal. Só que naquela corrida, o Lando ele já tava demonstrando uma certa potência, né, com o carro dele e tal, um certo Cara, ó, com todo respeito, chamarisco. eu Só que ele venceu discordo. por causa do safety car um pouco, Então, mas mas é ele que eu, tava rápido. então, mas eu discordo que era o Lando que mostrava, porque o O carro Piastri que da McLaren. mostrava. O Lando, logo no começo ele foi pra sexta e ficou um bom tempo. E o Piastri que ficou incomodando ali no começo até ele bater com o Sainz. Então, óbvio, depois, com o pneu já bem desgastado, que o Norris foi surgindo. Mas quem demonstrava tanto nos treinos quanto no início da Na corrida era o corrida. Piastri. Segundo essa linha de pensamento, o Piastri torra o pneu no início da corrida e mantém grudado nos dois da frente, e depois o Norris, com o desgaste mais controlado, aproxima. Talvez essa seja a estratégia da própria McLaren. É o que é o que aconteceu na corrida agora. Mas agora. Não, mas eu digo Sim, também sim, sim. em Imola aconteceu. Sim. Tão boa é que, tipo assim, nas últimas 3 corridas, a primeira, a McLaren tava boa. Normalmente, em situações normais, acho que ela não iria ganhar, mas tava boa, e boa, tipo, de igual para igual, com algumas aspas, com a Red Bull. Imola tava de igual para igual com a Red Bull, o problema foi a pista, né? Enfim, falta de DRS e tal, problema para ultrapassar, já falou sobre isso. Mônaco, aí já cancela a Red Bull da equação, porque antes tava de igual para igual, mas não venceria. Aí Imola tava de igual para igual, venceria, o problema era a pista. E agora, nem de igual para igual tava, porque a Red Bull tava para baixo, então tava de igual para igual com a Sim. Ferrari. Então o que que vai ser da próxima pista, tá ligado? Qual das duas? Daí eu já tô pensando só em Ferrari e McLaren. Qual das duas que Cara, vai estar bem? Óbvio, a gente não pode excluir é, a eu Red nunca Bull. excluo. Pela Só que característica da. cada pista foi aumentando, tá ligado? Sim. Mas pela característica da pista, eu penso muito mais que Canadá vai ser mais próximo de Imola do que de outra coisa. Só que não tão travado igual Imola. Mas as características de pista, sabe? Que você tem curvas de baixa, você tem curvas de alta. Claro que é bem diferente, assim, sabe? Mas eu acho que A vai. segunda zona de DRS ajuda um pouco a ficar um pouquinho diferente de Imola, eu acho. Sim, sim. Porque Ter uma o zona a mais já piloto é. alcança. É. E Porque, tipo, também ele alcança o cara o tamanho na da primeira reta também. zona e chega na segunda pertinho. E O aquela reta tamanho, é chata. tamanho da A reta chance de ser uma é processão muito. de novo é. Tem Não curva, acho que a então a chance de chance ser de ter uma pressão. bagunça Tem que ver se vai chover também mais próximo. O Canadá gosta de uma Isso. chuva. O Canadá nunca mudou a posição do calendário dele. É, Rafa, qual a tua opinião? Opinião sobre a etapa de Mônaco? Não, é a etapa do Canadá. Como que você vê a Ah, Fórmula 1 tá. depois da. Do Canadá. Cara, eu acho que, como a gente já mencionou, a RBR com o Verstappen vai voltar à tona, às vistas, porque a gente sabe da capacidade do Verstappen e do carro da RBR. A gente sabe que o Core sorteado que o problema atual, né, da RBR tem sido o, o Pérez e não o carro, então a Ah, chance mas o carro vem de. tendo problemas também. Mas entre o Verstappen ganhar com o carro tendo problemas e o Pérez terminar a corrida com o carro tendo problemas, são duas coisas bem distintas, né? Não, eu entendo, mas é que o carro é um problema atual. O É, problema maior da equipe é o Pérez, isso eu concordo, mas o carro tem um problema. Porque Imola perdeu muito desempenho com pneu gasto. gasto e Mônaco
não aconteceu, né? O Mônaco não teve desempenho, né? Ficou preso atrás do Russell ali, com a caranga da Mercedes ali. Mas assim, deu pra perceber que a Mercedes, em pista com bastante curva, ela tem um bom downforce e ela aguenta bem o tranco. Até que a gente viu o próprio Russell com um pneu de 70 voltas ali, aproximando da galera dos três primeiros, ali, dos quatro primeiros. Não dá pra desconsiderar isso. Hum. Não, dos três. Não é Do dos três segundo ao primeiros, né? quarto. É, isso, de segundo ao quarto. Que a galera ali deu uma perdida de ritmo. Mas assim, pra etapa do Canadá, não digo domínio, mas reascensão da RBR, o renascimento da RBR. McLaren vai estar brigando realmente, a McLaren está vindo muito bem, termo, as atualizações foram muito boas. Vamos realmente ver as atualizações da Mercedes em pista, que né, a chance. A gente não viu realmente todas as atualizações da Ferrari em pista. A gente vai ver. Acho que, assim, por mais que já tenham ido tenha tido 8 etapas, a gente vai realmente começar a ver agora. Porque antes de Mônaco foi um campeonato todo mundo se adaptando. Agora, a partir do Canadá, a galera, beleza, vai se adaptar um pouco mais? Vai. Mas a corrida vai. As corridas vão, acho que vão dar uma equilibrada a mais. O campeonato está mais aberto do que o normal. Sim, Então o campeonato tá mais aberto, isso eu concordo. a chance de ter mais briga para tentar o próprio campeonato vai estar bem mais em vista agora do que antes. Tá, um ponto que eu queria comentar com vocês, né, que eu queria questionar vocês, e daí eu já dou meu ponto no começo. Que essa queda da RBR, ao meu ver, ela coincide com o, o Adrian falando que iria sair, né? Porque em relação a datas, ela coincide muito, que é muito próximo uma coisa da outra. E daí depois a gente ficou sabendo que o acesso dele está mais restrito, que ele não está participando tanto da, da parte que seria o trabalho dele mesmo, né? Na transmissão falaram que ele está lá só para vender os carros e tal, que vai ter algumas etapas até o fim do ano que ele não vai participar. Então, assim, vocês acreditam que essa saída do Newell teve essa alteração, né? Foi um ponto que deixou a RBR carente e por isso que ela tá tendo dificuldade ou não tem nada a ver? Foi só coincidência? Eu acho que foi um pouco de coincidência, eu não sei. É que eu tava, enquanto tu tava falando, eu tava tentando pesquisar quem, quem é o cara que não é ajuda, né? Mas quem também cria o carro da Red Bull além do Adrian Newey. Tem um Uhum, outro, eu não lembro o nome. Mas, tipo, pô, trabalha tanto tempo junto. Aí acontece esse rolê todo aí, né? E não é porque o cara, entre aspas, se afastou que de uma hora para outra o carro vai ficar uma bosta. uhum, E pelo menos eu acredito que esse outro cara, que eu não lembro o nome, mas eu sei que tem, que o Adrian Newey não trabalha sozinho, então, e ele é um nome até que eu conheço, só não lembro mesmo. Eu acho que o cara consegue, tá ligado? Segurar. Ah, eu reafirmo, não, né? Mas eu também tô escutando muita gente falar disso, mas na minha cabeça a Red Bull só chegou no teto de desenvolvimento e não tem mais para onde ir. Obviamente teve alguns problemas com composto de pneu e tal, acredito que parecesse um pouquinho de acerto. Tive algumas pistas, tipo, foi só 3 pistas e tal, mas eu acredito que as outras equipes chegaram e não que a Red Bull piorou. Como eu falei, ela parece ter piorado em questão do acerto. Mas não sei se tem a ver alguma, também respondendo direto, alguma coincidência com o lance do Niro ter se separado, entre aspas, né? Ter se afastado e tal. Pelo tá, menos pra mim não parece. tá. Rafa? Pô, eu acho que tem realmente muita ligação isso. O Adrian Newey tá meio que saindo, né? Não digo que a equipe tá sentindo, mas que é o cara que
Pô, é o. Não é o desenvolvedor o termo, é o projetista, dá pra dizer? Isso. É o projetista do carro. O projetista tá indo embora. Cara, pro ano que vem, o que vai acontecer? A gente vai conseguir projetar um carro, mas e para esse ano, o projetista montou o carro. Nosso trabalho é tentar adaptar o carro atual ou melhorar ele para as próximas cenas dos próximos capítulos. Uhum. Não tá conseguindo, tá sofrendo. Então, acho que assim, de certa forma, né, tem a questão da perda. Eu acho que algo me diz que é realmente, como é que eu posso dizer? Readaptação do. Não é do elenco, né? Não é Mas pode ser do futebol isso. elenco. É, que é um elenco É, de projetistas e tal. Uhum. é. Me traz um pouquinho à mente, mais ou menos, a ideia do São Paulo. O primeiro ano pós a saída do Muricy Ramalho, São Paulo não foi o mesmo. Sim. Vai ter que se adaptar de novo. É uma nova equipe, é um novo comandante ali, é um É, novo projetista. Então eu acho que eles estão trabalhando já nesse primeiro período, estão pedalando um pouquinho ali no banhado ali, mas daqui a pouco se ajeita ou contrata alguém que realmente é o cara para ser o, chefe. o novo projetista. Uhum. Eles estão se adaptando, estão testando ali. Ó, a gente já tem esse carro, ele já tá desse jeito. O que você acha que a gente pode mudar? Então eles estão equilibrando É, e estão perdendo realmente. é que o que eu vejo, Eu acho assim, foda. deixa eu só dar a minha opinião, Uhum. guarda o que você tá pensando. É que assim, Tá. o que eu penso que daí pode colaborar com isso é, primeiro, quando você tem um papel tão fundamental, indiferente de quem está trabalhando com você, seja agora ou seja há muito tempo, quando tu sai, tu deixa um vazio muito grande. Né? E pelo que a gente sabe, óbvio, ele ainda tem tempo de contrato, ele ainda é da Red Bull, mas ele foi afastado. E você afastar é a mesma coisa que sair, né? E o outro ponto é, esses problemas aumentaram com as atualizações que a Red Bull trouxe. Que a Red Bull trouxe atualizações grandes, né? Em Imola e sofreu, coisa que não tinha sofrido, porque quando a gente vê Miami, tem sempre a desculpa do safety car. A gente não viu ela sofrer, né? Sofrer que eu falo, pô, claro, o Norris abriu uma vantagem muito grande, mas a gente não viu o Max pressionado, porque ele não foi nem ultrapassado direito, né? O safety car travou ele e o Norris voltou à frente. E, e daí Imola, ele sofreu, e daí agora Mônaco ele praticamente não existiu, né? Porque não, praticamente não existiu pro nível da RBR, né? Coadjuvante. Então, e assim, antes disso a gente tinha isso dominante pra caralho. Becker, o que que você ia falar? Torcida dos É Cria? tipo assim, o meu um raciocínio também, tipo, eu pensei, por exemplo, eu acho que é tudo muito rápido pra surgir um efeito assim, tá ligado? Por exemplo, o cara não pensa numa atualização de um final de semana pro outro. Na minha cabeça, pelo menos o que parece, por exemplo, a atualização que entrou em Imola, os caras já estão pensando ela desde da Sim, Austrália. sim. Vamos ir pro Japão. Então, Mas tipo, na Austrália indo pro Japão, o Adrian Newey tava normal, não, a tá gente ligado? acha, né? Ninguém sabe. Sim, A gente Porque, acha. porque e assim, quando o. tu anuncia que vai sair, não é daquele, vou sair. Tipo, tu já tá pensando isso há um tempão. E toda a especulação já vem desde o caso Horner. Então, às vezes, desde o Horner, ele já não tá meio bem na equipe, né? Então, Uhum. vai E Já o falar. tá outro cagando exemplo e que eu ia andando. dar era, não sei se vocês lembram, em 2021, Hum, que o Newey ele se acidentou, acho que de bicicleta, se eu não me engano, e ele ficou tá. tipo 1 mês e meio fora Hum. da Red Bull. E esse 1 mês e meio a equipe foi tipo indo assim, ó, devagarinho, devagarinho, e a gente já vendo o Hamilton ganhando as corridas e tal, ganhando. Aí ele tentava, obviamente, ajudar remotamente, e daí quando ele voltou, Não ele começou a foi, ajudar, não foi a e época a que equipe culminou foi. no Brasil? Não, putz, é Tipo, que eu não não foi vou aquele lembrar, mas acho que mês era que um daí chegou pouco até o antes. Brasil?
Eu sei que eu sei que era base, não lembro exatamente a data, mas pelo quando eu acompanhava o Ressaca, ele ia lendo as notícias, era isso. Ele se acidentou, ajudava, tipo, porra, quase um home office, e daí eu sei que tem outro cara, porque deu outro cara que trabalhava no carro, e daí foi indo, a equipe descendo e a Mercedes na época subindo ou estagnada, enfim, automaticamente ficou um pouco melhor. E daí quando ele voltou, se estabilizou um pouco e tal, e daí voltou um pouco ao normal. Não lembro qual época do ano que é. Foi Mas em o raciocínio era agosto só de esse, 21. tipo. Hum, O acidente foi em Nossa, de agosto de agosto 21. a novembro é isso. muita coisa, É, hein? não, mas ele teve que passar por uma cirurgia. Então, assim, Sim, sim. ele passou esse tempo da cirurgia fora. Então, E a Red Bull foi piorando. Eu falei isso porque, né, no caso, supondo, né, ele parou, a gente soube a notícia que foi afastado agora. Então, né, pelo menos só fazendo sentido com essa outra história que já aconteceu, o carro teria que piorar daqui pra frente. Tipo, não, agora que ele realmente tá fora, o carro vai, né? Mas então, como tu ó, falou, a gente não sabe. Ele foi oficializado que foi afastado agora. Mas ó, quanto tempo o só relacionamento já pode estar desgasto, né? ele ele voltou remotamente na Holanda. Então, assim, ele já tava mal antes. E ali é um período bem crucial, né? Porque você, quando tem a parada no meio As do férias. calendário, normalmente você tem algumas atualizações, né? Você não fica de várzea. Tá aqui nada parado esperando. É.